Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, nosso momento de reflexão no lar. E realmente, nessa semana nós vamos fazer uma reflexão. É um texto, um estudo que até para mim ele foi como uma devocional. Porém, ele foi bênção na minha vida e eu gostaria de compartilhar contigo, estimulando para que você medite, para que você seja abençoado e como nós temos feito, também desafiando que você repasse esta palavra para frente, que você encaminhe para outros, que você mande para outros, que você utilize inclusive a publicação desse vídeo como uma ferramenta de evangelismo, uma forma de você convidar alguém para vir à igreja no domingo, para vir em algum dos nossos cultos, na nossa escola bíblica. Então vamos refletir. Nós vamos fazer a meditação de hoje, como eu falei, foi um texto de devocional para mim, e eu meditei no texto do livro de Êxodo, no capítulo 3º, desde o primeiro versículo até o versículo 12. Então você que toma nota aí, que vai abrir a sua Bíblia também, é Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Eu vou ler a palavra de Deus aqui. Diz o seguinte o nosso texto: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então disse Deus: não se aproxime. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Que a palavra do Senhor seja bênção aos nossos corações e à nossa mente nesta noite, em nome de Jesus. Esse texto, como ele foi, se não me engano, acho que eu até citei ele na nossa última escola bíblica, ele é uma epifania, uma teofania, uma aparição de Deus, representada num arbusto pequeno, né, essa sarça, que estava no meio de uma fogueira, no meio do fogo, mas não queimava, não virava cinzas, não se consumia. E um dos atores aqui nessa cena é Moisés. E qual que é um dos principais destaques de Moisés aqui? Moisés não se achava capacitado, ou ainda achava que aquele não era o momento para se envolver nessa missão que ele recebeu. Pois Deus lhe dá uma das maiores missões que foi dada por Deus a um representante da humanidade. E aí eu puxei essa pergunta para mim, eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo. O que nós fazemos quando nós somos chamados? Nós ficamos como Moisés? Nós passamos a nos preocuparmos imediatamente se nós vamos fazer certo, se nós estamos fazendo as coisas certas, se a nossa ação está correta? Talvez aí esteja o erro. Você já achou confuso algo que parece que Deus está pedindo para você? Vamos tentar facilitar isso?
Vamos enumerar aqui algumas coisas. Olha só, primeira coisa, o chamado vem de Deus. Então é sobre Ele, não é sobre mim, não é sobre você. Aquilo que Deus manda é uma missão que fala muito mais a respeito dele e é para Ele. Já que o chamado é divino, deveria ser claro que ele tem muito mais a ver com Deus do que comigo ou com você. Ele é de Deus. Nós temos que atender aquilo que Deus pede, devemos fazer as coisas que Deus pede para Ele. Devemos fazer juntamente com Ele e por Ele. O plano é dele. Nós somos chamados para ter o privilégio de atuar na execução. Nada além disso. Isso já é um privilégio enorme para nós. Aí você poderia me perguntar, mas de que adianta isso? Isso adianta, a gente entender essas coisas, adianta para tirar a pressão de cima de nós mesmos. Nós temos que relaxar e temos que fazer para Deus, temos que fazer por Deus e fazer com a ajuda de Deus. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Nós falamos tanto que Deus é poderoso, mas quando Ele manda fazer algo e Ele promete que vai nos ajudar naquilo, nós ficamos preocupados se vai dar certo, se não vai, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. Mas Deus está nos ajudando e Ele é todo poderoso. Isso é interessante. Nós temos que começar a falar para nós mesmos, a falar para outras pessoas. Nós temos que cair na consciência e lembrar o quê? Que Deus nos ajuda. Fazer para Deus, fazer por Deus, fazer com a ajuda de Deus, isso vai ser mais fácil porque Deus nos ajuda muito. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações, então Ele nos ajuda. Olha só que interessante isso. E olha só as ajudas aqui, ó. Elas estão claras nesse texto. No versículo 4, por exemplo, a primeira ajuda que Deus dá para Moisés, Deus se revela para Moisés. Olha só, ele fala para Moisés, tanto que na hora que ele se revela, Moisés fala para Deus, eis-me aqui, porque ele percebeu a revelação de Deus e ele falou, eu estou aqui, Senhor. Mesmo já sabendo quem era Deus, mesmo crendo no Senhor, ele recebe uma revelação toda especial e particular, assim como o Senhor se revela a nós a todo momento, em muitas coisas. Nós aqui não vemos muitas vezes e não respondemos como Moisés falando, eis-me aqui. No versículo 8 tem uma outra ajuda aqui para dar tranquilidade para Moisés. Ele faz promessas para o povo. É uma espécie de carinho para um povo que vivia tão sofrido debaixo do domínio do faraó egípcio. Um povo vivendo naquelas condições, receber uma terra boa, uma terra vasta, uma terra próspera. Isso era algo maravilhoso. Foi mais uma das ajudas que Deus deu para Moisés. E no versículo 10 ele deixa claro os propósitos dele. Que é o que? Livrar o povo dele. Ele faz duas em uma, que ele não só ajuda quando ele mostra os seus propósitos, como ele também ajuda quando ele relembra e ele declara, pessoalmente declara que o povo israelita é dele. Que clamou a ele das mãos dos seus escravizadores, dos seus exploradores. Ele fala, o meu propósito é libertar o meu povo que clamou a mim. Isso é maravilhoso. E por fim, no versículo 12, ele faz o quê? Ele afirma o poder dele. Como eu falei aqui, nós declaramos tanto... É bonito falar Deus é fiel. É bonito ter um adesivo no carro dizendo Deus é fiel. Mas e agir crendo que Deus é fiel? E crendo nesse poder da presença de Deus ao lado de Moisés. É o que ele fala no texto aqui. A presença do Senhor é a prova é garantia, é certeza. Ele fala, minha presença contigo é a prova de que ele seria um enviado de Deus e de que o propósito de Deus seria sim cumprido, não há dúvida. Quando a presença de Deus está com Moisés, ele é um enviado de Deus e o propósito de Deus vai ser cumprido. Ninguém pode se levantar contra o braço forte do Senhor. Amém? Não há dúvida nenhuma a esse respeito. Tanto que Deus já deixa um decreto antecipado. Ele fala, você vai lá, você vai estar comigo. Isso é a prova que você vai estar lá em meu nome, de que fui eu que te enviei. O propósito vai ser cumprido e vocês me adorarão no monte.
quando o meu povo for liberto. E aqui a palavra faz diferença. Ele fala quando o meu povo for liberto. Ele não fala se. Ele fala, se você conseguir libertar o meu povo, daria a possibilidade das duas coisas. Pode ser que o povo seja liberto ou pode ser que não. Mas não é só uma questão de tempo. Ele afirmou com certeza, quando o meu povo for liberto, vocês me adorarão no alto deste monte. Meu irmão, minha irmã, essa é a lição principal dessa reflexão. Hoje nós estamos aqui em janeiro de 2023, vivendo na era da graça, tendo a Bíblia como nós temos, sabendo do ato de amor de Jesus Cristo de Nazaré que morreu na cruz do Calvário por nós, sabendo que Cristo está à destra do Pai e que prometeu e que voltará para nos buscar, tendo ainda o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós, eu te pergunto, meu irmão, nós não podemos, ou melhor ainda, nós não temos a obrigação, nós não devemos ter como objetivo na vida cumprir todas as coisas que Deus quer de nós com muito mais confiança, com muito mais compromisso, com muito mais dedicação, com muito mais certeza de que tudo dará certo quando os planos são do Senhor? Mais ainda do que Moisés? Mas se você gostou de repente dos motivadores de Moisés, tudo bem. Eu vou te lembrar deles, para você lembrar que hoje nós ainda temos também os mesmos motivadores. Deus não se revela para cada um de nós? Deus não faz promessas para cada um de nós? Deus não ensina os seus propósitos para cada um de nós? Deus não tem dado a cada um de nós provar da sua presença? Então nós que temos aquilo que Moisés teve, temos muito mais coisas e temos o aprendizado de que quando você, fazendo as coisas de Deus para a sua vida, para a vida de outras pessoas, para a vida da igreja, para o reino de Deus como um todo, você não deve se preocupar com você, com quem está executando. Preocupe-se com Deus. Preocupe-se primeiramente com Deus, porque Ele é para quem você estará fazendo todas as coisas. E mais ainda, preocupe-se também em Deus, porque Ele é aquele que estará fazendo junto contigo. Quando Ele voltou para a destra do Pai, Ele falou, eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. Ele está contigo hoje. O Espírito Santo dele habita dentro de você. Como vocês já estão começando a acostumar comigo falando na igreja, ele está a uma oração de distância. Eu sou mais falho ainda do que a gagueira de Moisés. Talvez você tenha as suas falhas, as suas limitações, os seus medos, as suas inseguranças, mas o Deus que fará as coisas junto comigo, junto contigo, junto com a nossa igreja, ele não falha. O Deus para o qual eu vou fazer estas coisas, o Deus para o qual você vai fazer as coisas que Deus tem pedido para você, ele estará contigo. A presença dele contigo é a garantia de que o propósito dele será cumprido, pois ele é poderoso. Meu irmão, nós terminamos aqui. E o meu pedido para você é: viva isso. Que Deus te abençoe em tudo o que você fizer, com Ele, por Ele e para Ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Muito obrigado por estarmos juntos em mais uma reflexão e que Deus nos abençoe. Vamos orar e nos despedir neste momento. Pai amado, Pai querido, a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Eu peço mais uma vez que o aprendizado dela não seja como somente o conhecimento de um livro, mas que seja um aprendizado para a vida, para vivermos para o Senhor, para fazermos as coisas para o Senhor, pelo Senhor, através do Senhor e com a ajuda do Senhor, pois o Senhor é todo poderoso e pode todas as coisas. Desta forma, os teus propósitos se cumprirão. Pois ninguém pode se levantar contra o braço do Senhor, pois o braço do Senhor é forte e poderoso. Abençoa a nossa igreja, abençoe cada irmão e irmã que faz esta reflexão comigo, ó Pai, que assiste a este vídeo. E, Senhor, continue a aquecer, a queimar no nosso coração todas as vezes que ouvimos da Tua Palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, e até o final de semana, quando estaremos juntos celebrando nosso culto de adoração a Deus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Amém.